Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu mesmo na voz, Felipe Analisa. Vamos falar um pouquinho aí da rodada de domingo do Campeonato Brasileiro e a gente vai estar analisando aí os principais jogos. Fechou, rapaziada? Fica até o final do vídeo para você acompanhar e debater junto com a gente. E aí, família, como é que tá? Vocês viram os jogos do Brasileirão? Os principais jogos eu consegui assistir, outros não. Claro, não dá pra gente assistir tudo, né? Mas acompanhando o jogo do Flamengo, percebi que o Flamengo continua com as mesmas manias e as mesmas características que eu venho ressaltando aqui no canal desde o começo aí da temporada, que é o Flamengo pressiona, 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 faz um gol, às vezes não faz nenhum, e depois fica um Deus nos acuda danado para o Flamengo conseguir manter o resultado, mas enfim, venceu o Mirassol, passou um sufoco no final ali, é, com o gol da equipe visitante, e o Flamengo poderia ter feito no primeiro tempo muito mais gols, porque jogou muito melhor. E no segundo tempo as coisas ficaram um pouquinho mais equilibradas, né? O Mirassol é um time que, independente de com que ele jogue, seja fora de casa, seja em casa, é um time que não se nega a atacar, um time que não tem medo do adversário, um time que vai para cima, que tem as suas credenciais. Reinaldo jogando muito bem pela esquerda aí. Aquele centroavante que eles contrataram é bom de bola, perdeu alguns gols contra o Flamengo, mas vem fazendo gols aí quase todas as rodadas. E foi um baita achado aí da diretoria do Mirassol. E um time bem encaixado, né? Bem treinado, principalmente com um treinador com boas ideias. E um treinador ousado, né? Que é difícil no futebol brasileiro. A gente vê um cara que bota o time para jogar para frente, mesmo o time sendo pequeno, então tem colhido os frutos ali da parte de cima da tabela. O Flamengo mantém a liderança com a derrota do Cruzeiro para o Santos. E é um Flamengo que ainda tem suas carências, né? Principalmente os volantes do Flamengo. Às vezes o Felipe Luiz insiste demais naquele Araújo lá. Everton Araújo, né? Enfim, não gosto muito desse jogador, não. Eu acho que não tem um nível compatível com o elenco do Flamengo. E o técnico tem essa mania de fazer amizade com o jogador, né? Acho que ele ainda não assimilou essa mudança de jogador para técnico, então não tem como você ficar apadrinhando os jogadores, ficar com medo de o que o jogador vai pensar se você parar de usá-lo. O jogador não performou, você tem que achar um substituto. O jogador não tem nível para ser titular do Flamengo, você tem que colocar no banco mais vezes. Está utilizando demais o jogador, na minha opinião, um jogador que não é compatível com o resto do elenco. Muito se fala do Alan também, a mesma situação que eu estou falando do Everton Araújo, falam do Alan, que não tem nível, que isso, que aquilo. Na minha opinião, o Alan evoluiu bastante desde que chegou ao Flamengo. Nessa temporada, o Felipe Luiz conseguiu recuperar um certo futebol nele, apesar de não ser um dos jogadores que eu sou fã. Não é lá um meio-campista que eu tenho um apreço, mas em comparação ao Everton Araújo, ele tem muito mais técnica e é muito mais jogador na minha visão, até porque conseguiu chegar à Europa, né? Não é à toa que um jogador chega à Europa em um clube grande como o Liverpool. No Atlético Mineiro conseguiu jogar mais do que ele joga aqui no Flamengo hoje, mas às vezes ele consegue entregar também. Só que não é um jogador para ser titular várias vezes aí, quando não tiver o time principal. É um jogador para compor elenco, assim como o Everton Araújo. Nem acho que seja para compor elenco, mas já que tá ali, né, tem que ser utilizado. Então, assim, o que eu faria de diferente é não escalar com tanta frequência esses dois jogadores, mas o Flamengo vem sofrendo com lesões, De La Cruz sempre tá fora, e às vezes tem que rodar o time, né? Então, eu concordo com as reclamações da torcida referentes ao Everton Araújo. Não concordo tanto referente ao Alan. Acho que o Alan consegue performar ali devido às proporções do, do time que tá jogando, né? Com um jogador de mais qualidade que ele, e ele não sendo ele o principal jogador do setor, dá para jogar. Mas enfim, o Felipe Luiz tem algumas teimosias ainda, né? Mas o importante é que o time venceu, manteve a liderança e mesmo perdendo muitas oportunidades, está conseguindo somar os pontos.
aquele empate com o Ceará ali que foi meio fora da curva, mas tem conseguido bons resultados aí. E agora está 3 pontos à frente do Cruzeiro com um jogo a menos. Então, se ganhar o jogo a menos, ainda consegue abrir mais 3, fica 6 pontos na liderança isolada. Cruzeiro que perdeu em casa para o Santos. Primeiro tempo impecável do Cruzeiro. Eu assisti o jogo. Um primeiro tempo de almanaque. Aí o Cruzeiro fez o que o Flamengo faz. Jogou muito, não aproveitou as oportunidades, fez só um gol. E no segundo tempo, o Santos conseguiu ir melhorando aos poucos, né? Com as mudanças que o técnico fez durante a partida, o time evoluiu. E numa partidaça do Guilherme com assistência e um gol, participando aí da virada do Santos, diretamente por 2-1, né? Um gol daquele cara lá, do gringo lá que entrou, que eu acho que jogou muito bem, tem que ser titular. Não me lembro agora o nome. Mas o gringo que fez o segundo gol, na minha visão, tem que ser titular, porque eu vi um futebol muito bom nele para ser titular realmente do Santos. Gabriel Bom Tempo não pode ser reserva, sem condições. O moleque joga muita bola. E é um Santos, né, que mostrou o valor da sua história, da sua camisa, chegando no Mineirão, pegando o então vice-líder com um dos melhores futebols aí. Melhores futebols é ótimo. Uma das melhores atuações do campeonato, melhores performances do campeonato, e conseguiu ganhar, né? Dentro da casa dos caras, com um segundo tempo muito bom. Neymar não jogou tanta bola assim, mas ainda assim conseguiu dar um lance de gênio ali para cima do Fabrício Bruno, que deve estar com a coluna doendo até agora. Num lance que ficou todo mundo assim, ó. Rapaz. E só usando a perna esquerda, né? Muita qualidade. E o Neymar mesmo com 50% do seu potencial aí, físico e técnico, ainda consegue ser melhor do que todo mundo. Então, é outro nível de jogador realmente. Só precisa recuperar a parte física e técnica aí 100% ou até 80% já estaria bom para jogar uma Copa do Mundo, porque o cara é muito à frente, né? Dois demais, perdão. Na minha visão, não existe mais um jogador como o Neymar, com essa genialidade, né? Um jogador fora da curva na questão do drible. Hoje em dia, poucos jogadores fazem isso. Então, se torna um jogador ainda mais raro, né? Além de ter poucos, é um jogador que vivia machucado e agora está voltando, tendo uma sequência. Conseguiu jogar 6 jogos inteiros desde 2022, não fazia isso. E vamos ver como é que vai ser a recuperação do Neymar, se vai manter essa constância de partidas para poder estar chegando bem na seleção, né? Não dá para convocar ele sem ele estar jogando constantemente, só com o nome. E vamos ver aí o que a gente pode esperar dos próximos jogos do Brasileiro também. Corinthians acabou perdendo para o Juventude com um jogador expulso. Bahia e Fluminense empataram em 3-3. Então é um campeonato que está interessante, né? Se afunilando aí cada vez mais. Esses foram os jogos que eu assisti. Conta aqui o que você achou dos jogos que eu comentei. O que você quer ver aqui no canal, sugestões de vídeos aceito também. Comenta aí uma sugestão de vídeo bacana que você acha. Recomenda o canal para alguém. Se inscreve aí. Vamos buscar a meta de 500 inscritos. Conto com vocês. É a nossa metinha. Se vocês puderem ajudar, fico muito agradecido. E por hoje é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Toda a honra, toda a glória de Jesus. Vai para cima, mete marcha e até o próximo vídeo.